Olá, está no ar mais uma edição do Porto Alegre em Debate. No mês que marca o Dia Internacional da Mulher, aí 8 de março, a gente quer estimular a imprensa, também os nossos colegas jornalistas, a falar sobre pautas das mulheres, não só nesse mês de março, mas estimular para que a gente possa falar durante todo o ano sobre a importância da luta da mulher para conseguir realmente equidade e paridade também. E hoje o assunto é cultura, como as mulheres aqui na capital gaúcha que trabalham com arte sobrevivem e enfrentam, né, os desafios diante das diferentes perspectivas, considerando aí também as peculiaridades de cada área e também os marcadores sociais como classe social, gênero e raça. Bom, para a gente poder entender o quanto é desafiante ser uma mulher que trabalha com arte aqui em Porto Alegre, a gente recebe hoje aqui no programa a Mitty Mendonça. Ela é artista têxtil e também ilustradora. Junto a ela também participa hoje do nosso debate a Consuelo Valandro. Ela é presidente da Associação de Circo aqui do Rio Grande do Sul e também junto ao nosso debate a Mel Ferrari, que é historiadora da arte e também produtora cultural. Gurias, muito obrigado por estarem aqui hoje conversando com a gente sobre cultura, arte, numa capital em que a gente sabe que o orçamento para a cultura ainda é muito aquém, muito baixo. E a gente está na Câmara de Vereadores aqui, a gente vê os projetos serem apreciados e a gente percebe aqui quanto vários governos, não só esse, têm tido dificuldade de ampliar esse orçamento para a cultura. Mas antes da gente entrar nesses meandros, eu queria conhecer um pouco mais vocês também, entendendo o contexto de onde vocês vêm, como a cultura e a arte fazem parte da vida de vocês, começando por ti, Mitty. Tu és artista têxtil, ilustradora, és de São Leopoldo, mora aqui em Porto Alegre já. Que arte é essa aí? Como é que a cultura ela predomina na tua vida e te mostra também o teu potencial como mulher, como artista também? Muito obrigado, bem-vinda muito obrigado por estar aqui, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A arte começou na minha família muito pela convivência com as minhas tias, que eram bordadeiras de carnaval, a minha mãe que desenhava também. Então, a minha técnica é bordado, é arte têxtil, é tapeçaria, crochê, são essas artes que a gente tem muita convivência, às vezes, com um ente querido, assim. Então, essa memória afetiva foi fundamental para me influenciar nessa técnica, assim. Então, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, entendi que a escrita também seria um canal de comunicação e a arte também compondo isso, né? Então, meus trabalhos falam muito sobre minhas narrativas, sobre as minhas memórias afetivas, sobre ancestralidade, sobre a minha identidade como mulher negra também. Então, a arte como um canal de ser uma forma de autoestima também e na luta antirracista também. Então, meu trabalho fala muito de protagonismo de mulheres, né? Então, eu acho que começa por aí, começa muito com a convivência com essas mulheres e pela luta pela valorização da arte têxtil, a arte manual, né? Como uma técnica artística como qualquer outra, pintura, gravura, etc. Então, desde 2017, venho atuando no circuito das artes visuais, tanto exposições como feiras de arte aqui no Brasil e fora. E tem sido bem interessante, assim, desafiador também, né, tá nesse sistema aí. Levar teu olhar, levar tua arte, a forma de produzir isso. Consuelo, para o circo também, para ti, como que é ser uma profissional do circo aqui em Porto Alegre? Bem-vinda, tá? Oi, Felipe. Obrigada pelo convite, obrigada por lembrarem do circo, já começa por aí, eu acho que meu texto fala um pouco disso. Nós estamos falando de um recorte de um segmento cultural que é extremamente marginalizado, né? Dentro das artes, o circo é uma arte que pouco é lembrada e quando é lembrada, geralmente é com preconceito, né? Então, dentro desse recorte ainda somos mulheres, né, atuando nesse processo, então a gente realmente tem um tanto de lutas aí que fazemos, né? Eu sou a atual presidente da Associação de Circo e posso te dizer que eu trabalho com circo que veio, né, da minha natureza atlética, de trabalhar com acrobacia dentro da ginástica artística. Entrei para o circo lá pelo início dos anos 2000 e eu fui me dando conta de que se a gente não tomasse esses espaços de ativismo em prol da nossa arte, da nossa classe,
nada ia acontecer. E aí fui indo, né? Então, eu sou conselheira estadual de cultura, sou ex-presidente do Conselho Estadual de Cultura, sou conselheira municipal de cultura, também sou a coordenadora adjunta do colegiado setorial de circo, né? E estive recentemente na Conferência Nacional de Cultura defendendo o circo. E acredito que é por aí, não só em Porto Alegre, mas no país inteiro a gente precisa disso. E nessas bases também aí, desses conselhos, fortalecendo a luta para que as políticas públicas consigam chegar mais em vocês também. Importante esse papel também, a gente pode falar logo mais sobre isso. Também, Mel Ferrari, muito obrigado por estar aqui com a gente. A arte na tua vida, a cultura, né? De que forma que ela se manifesta? Bem-vinda. A arte é a minha vida, né? A minha profissão e também é enfim, eu acho que a gente, quando escolhe esse caminho, é um caminho sem volta, porque é apaixonante, mas ao mesmo tempo muito desafiador. Eu sou produtora cultural há mais de 10 anos. A minha primeira formação, na verdade, é com comunicação social, mas desde essa época eu já me voltei para trabalhar com artes. E depois fiz uma graduação de História da Arte, né? Então, a pesquisa dentro das artes visuais, que também é um campo super desafiador, né? Eu também participo de várias instâncias políticas, porque eu acho que é só a partir dessa esfera que a gente vai conseguir avançar na profissionalização do setor. Eu não tenho um currículo tão extenso como o da Consuelo, mas eu fui coordenadora do Colegiado Setorial de Artes Visuais, uma época, participei ativamente dele durante anos, porque eu acho que é lutando por políticas públicas que a gente vai conseguir melhorar o nosso setor, né? Eu trabalhei como autônoma durante praticamente esses 10 anos da minha carreira e não é uma área fácil porque não é regulamentada, né? A profissão do historiador da arte não é regulamentada, assim como a do artista também não é. E hoje em dia eu sou servidora pública, eu trabalho no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, mas acredito que a gente agora dentro da esfera institucional segue lutando pelas mesmas coisas, na verdade, né? Com certeza, ampliar também os outros espaços. Pois é, políticas públicas que a gente está falando, mas assim, nada é feito sem dinheiro, nada é feito sem orçamento. E aí voltando para o que eu trouxe no começo sobre orçamento, né? A gente tem uma história em Porto Alegre de muita dificuldade, né, Consuelo? Antes de passar para ti, queria te ouvir, Consuelo, porque na tua visão, é falta de interesse político a cultura, investir na cultura? Por que essa dificuldade dos governos em olhar para esse setor, sabe? Com mais cuidado e daqui a pouco investindo realmente mais como merece mesmo? Olha, pergunta de milhões, como a gente diz, né, Felipe? O que eu posso te dizer? O artista, a figura artista ou a artista, ele já começa no negativo, diante de um estereótipo que a sociedade tem, e isso vai além de Brasil, né? As meninas devem saber, todo mundo que é artista e diz assim, o que você faz? Ah, eu sou artista visual. Ah, legal, o que você faz para ganhar dinheiro, né? Como, assim, as pessoas não encaram isso e não dão o status de uma profissão. Esse estereótipo negativo e marginalizador, ele foi reforçado de tal maneira no discurso da gestão passada federal também, né? Com todo aquele ódio pregado aos artistas que eram vagabundos, né? Uma série de ações também, como acabar com o Ministério da Cultura, como se fosse uma coisa que não serve para nada mesmo, e ainda cortar, né? Isso é uma das lutas que a gente fez ali na conferência, cortar alguns quinais que poderiam estar aí ajudando o pessoal da cultura a atuar na MEI. KNAI seria? KNAI é o código de função, né, que as empresas e as microempresas todas têm, né? E a gente tem um microempreendedor individual, que é onde muitos artistas poderiam aí estar se institucionalizando para poder trabalhar melhor no mercado, e muitos quinais da cultura foram retirados pelo governo Bolsonaro. Então é isso, é um pacote de ações, além de depredamento do patrimônio público ligado à cultura e toda essa questão de orçamento que a gente sabe que, né, na grande maioria, aqui no município, por exemplo, nem 0,5 do orçamento é colocado em cultura. E aí quando vem um pouquinho, assim, algum edital, alguma coisa,
eles fazem assim um anúncio como se fosse sétima maravilha do universo. Então eu entendo que tem um problema de cadeia produtiva que não é enxergado, né? Que a gente tem feito uma campanha para mostrar que a cultura ela dá dinheiro, né? Até teve um instituto privado ligado ao Itaú, né? Há outros bancos aí que fizeram um levantamento e diz que cada R$1 investido em cultura, R$1,5 volta para o Estado em termos de impostos recolhidos, etc. Então a gente precisa remodelar a cabeça das pessoas, né? A visão que a sociedade tem em cima do artista. Começando por aí, por essa visão. E a Consuelo falou sobre editais. Pois é, vocês sobrevivem muito também dos editais, que às vezes são muito escassos. A gente tem em Porto Alegre agora alguns que chegaram aí, como também tem da Aldir Blanc e outros também. Como é que está sendo para vocês ir atrás desses editais? O que vem de recurso é pouco? Como é que tu consegue rebolar nesse meio tempo aí? Então, quando eu iniciei minha trajetória, eu percebi que para sobreviver de arte eu tinha que ir atrás de algumas estratégias, né? E uma delas foi entender como funcionavam os editais, como escrever um edital. Acho que a Faculdade de Comunicação me ajudou um pouco nisso, mas foi muito desafiador entender como, no início mesmo, né? Como começar, como fazer meu portfólio, meu currículo, por quais lugares circular, quais pessoas conhecer, como fazer uma exposição, como participar de exposições. Foi um desafio imenso, assim. E depois de 7 anos, agora só que eu comecei a passar em alguns editais, no FUNPROARTE, na Lei Paulo Gustavo também, como proponente, né, como PJ, pessoa jurídica, assim, né. Então, toda uma organização burocrática também, né, de entrega de documentação, né, enfim, de correr atrás de tudo isso. Então, e poder mover projetos em um volume maior, né. Então, agora eu estou com um projeto que é a Residência Artística da Garganta, que é uma feira gráfica que eu também sou co-idealizadora junto com o Wagner Mello. E esse projeto, junto com o Ocorre Lab também, que é um laboratório musical com o Bruno dos Anjos, tem intenção de fomentar a trajetória de artistas da música e das artes visuais. Então, formam duplas criativas e tem mentorias de cenografia, de iluminação, de recursos visuais também. Então, fazer com que haja esses programas de mentoria para incentivar mesmo, né, a profissionalização, o aperfeiçoamento também da entrega, enfim, dessas pessoas, enfim. Então, acho que a minha trajetória foi percebendo esses desafios e também tentando correr atrás de mentorias, residências artísticas também, para ter essa formalização, né. Não venho de um curso de artes visuais, né. Então, mas mesmo assim, eu acho que penso que é muito importante ter esses programas para a gente entender como se profissionalizar, como precificar o próprio trabalho, né? Então, para a gente se inserir nesse meio, assim, a gente tem que entender infelizmente, tem que entender alguns códigos, né? De como funcionam as coisas, né? E além do trabalho artístico, né, existe um grande bastidor de estudo, de organização, de gestão financeira, que é necessário para manter a carreira, assim, e que às vezes vocês devem fazer sozinhas. Sozinhas, e se desdobrando em dar aula, né, dou aula de bordado, enfim, participo de feiras também circulando o meu trabalho, que é uma forma de monetizar e chegar até outras pessoas, né, pensando que o trabalho, a arte, né, é o encontro com o outro, né, eu penso muito isso, então, participando de exposições, né, então, muitas coisas envolvidas pra gente viver disso. Às vezes assim. quase não sobra tempo para ser artista, né? Porque tem tanta função para fazer. Pois é, e aí o quanto isso também, eu fico pensando que impacta na criação também, eu fico imaginando, né? Para poder fazer um produto como vocês queiram, com mais qualidade também. Porque, a gente vê, assim, ouvindo um pouquinho do relato delas, é muita gente boa. E a capital tem um potencial muito bacana, né? E realmente parece que é eles que têm que correr atrás mesmo para que a arte seja mostrada e evidenciada e que a arte chegue nas pessoas. Parece que não é um caminho inverso do poder público correr atrás. É o que parece, assim. Eu acho que sim,
essa busca por profissionalização, ela devia ser mais dada, né? Ela não é dada na universidade, porque a universidade, às vezes, até de artes visuais, enfim, ela é muito criativa nesse sentido de aprender técnicas, mas não de aprender essa parte profissionalizante. E, assim, buscar esses cursos, os artistas têm que correr atrás, assim como os produtores, enfim, né? Todo mundo precisa se aperfeiçoar nisso. Eu acho que as instituições poderiam ser responsáveis por fomentar mais esse tipo de capacitação, que é tão importante, né? E eu acho que Porto Alegre tem esse potencial. Porto Alegre é conhecida como uma das capitais do Brasil, claro, tirando o eixo Rio e São Paulo, né, que são muito grandes na questão cultural. A gente tem muitas instituições aqui que poderiam fazer esse papel, porque a gente é conhecido pela Bienal do Mercosul, por exemplo, né? Acho que é uma grande porta de entrada. Eu lembro de eu criança indo visitar. Então, um trabalho social super importante com as escolas, né, de formação de público. A gente tem museus muito importantes aqui também. Então, acho que esses espaços, e assim os espaços independentes também, que a capital é super conhecida, os espaços independentes precisariam de mais fomento por parte da prefeitura, né? E os espaços institucionais também, né, poderiam oferecer esses cursos. Eu acho que tem vários caminhos que podem ser pensados e ainda não estão sendo oferecidos, né? A gente vai para São Paulo, a gente vê a infinidade que tem de museus, assim, a diferentes à disposição. A gente tem aqui em Porto Alegre, se conseguiu ampliar esse conhecimento e o pertencimento também da população com o evento à Noite dos Museus, né? E o público vai, realmente lota, isso é muito legal de ver. O quanto está no passado aquela visão mesmo de realmente o museu ser algo que não é velho, que não é lugar para ir, que é chato, muito pelo contrário, né? Isso tu tem acompanhado isso também, tem mudado muito essa visão, realmente. Eu tenho a visão que o museu ele é um espaço de formação, é um espaço educativo, é um espaço que as crianças vão para se divertir, né? Não tem aquela coisa de museu velharia. Eu acho que isso já é uma mentalidade passada, eu acho que as pessoas entendem isso. Eu acho que o que falta realmente é divulgação, é apoio da mídia também, para mostrar as ações que estão acontecendo. Eu tenho uma feira de arte gráfica também, sou produtora, e eu costumo dizer que é visível quando a gente consegue um espaço maior na mídia, a quantidade de público que vai é muito mais... cresce muito, assim, é muito impressionante. E não é sempre que a gente consegue esses espaços, porque como produtoras, a MIT também deve perceber isso, assim, como produtoras independentes, a gente acaba não tendo, talvez, uma assessoria de imprensa super grande para conseguir fazer esse apoio. Então, o apoio da mídia, o apoio das instituições é super importante para quem é artista, para quem é produtor, assim, pequeno, né? Não estou falando das grandes produtoras, estou falando das pessoas menores, assim. Então, acho que esse apoio institucional, ele é muito importante e ele não é tão dado, né? Quando esse apoio é dado, os eventos lotam, né? A Noite dos Museus, ela lota porque ela tem muita divulgação na mídia. Então, as pessoas sabem que aquilo vai acontecer e claro que as pessoas querem ver um museu, querem ver algo diferente, né? Acho que esse horário também de ser de noite também a gente tem que repensar esses horários institucionais, né? O museu fica aberto horário comercial, as pessoas conseguem acessar isso, não conseguem. Não conseguem. E é muito transformador. Eu tive a possibilidade de acompanhar alguns familiares do interior que vieram para Porto Alegre e nunca vieram em museu, por exemplo. E a transformação que é, pela primeira vez de alguém entrando e podendo admirar, e para cada pessoa se manifesta de forma diferente, é muito bacana ver a relação que tu cria entrando no museu, olhando aquelas obras de arte. Tem uma dimensão muito especial. Só que a gente também tem que ter, né, Consuelo, um cuidado e a gente percebe, né, que quando as instituições investem, muitas vezes, acaba sendo em eventos grandiosos, muitas vezes, né, e tem tantas outras áreas que acabam sendo deixadas de lado, que não tem esse investimento, esse olhar, parece que não está na moda. Como a gente poder passar por cima desse muro também, né? É isso, né? Eu acho que já há muito tempo a gente tem aquilo que a gente chama de indústria cultural, que são justamente essa cultura de massa, né? Que a gente sabe que tem em todos os segmentos, tem, até no circo tem, por exemplo, o Circo du Soleil, que deixou, né, é um circo que abandonou a tradição familiar, de estrutura familiar, né, de um saber fazer de transmissão oral, que é a base do circo tradicional de itinerante, para ser uma empresa, né, um show business que contrata, né, profissionais ali para montar o espetáculo.
Então, o que acontece é isso que a Mel colocou, né? Que, infelizmente, quem tem o acesso à grande mídia, quem tem dinheiro, porque pensa bem, nós estamos ocupadas tentando fazer nossa arte, tentando fazer as burocracias da nossa microempresa, tentando aprender a fazer edital, tentando fazer a produção, que era uma coisa que não deveria ser nós, né? Não deveríamos ser nós a fazer, claro. Mas a gente faz a produção, a gente faz a nossa própria assessoria de imprensa. Então, na realidade, quando a gente vai competir com qualquer figurão do mainstream, seja de que área for, a gente vai perder, né? Porque, evidentemente, esse sujeito já está aparelhado socialmente e institucionalmente para atingir mais verba, para ter mais relações e conseguir atingir mais o público também. E mesmo nesse ambiente da arte, da cultura, que a gente espera que haja, que não haja preconceito e as pessoas sejam humanas realmente, a mulher ainda tem essa dificuldade de se colocar diante esses trabalhos que tu falou, diante, por exemplo, um homem, por exemplo, numa competição de editais, assim, de se colocar. Vocês percebem isso realmente ainda nesse meio? Olha, na competição de editais, teoricamente, né, não deveria acontecer, porque se analisa o projeto, né, e aí, enfim, a carreira da pessoa. Mas o que eu posso te dizer, Felipe, é assim. Eu tenho também um trabalho, acho que o Mel até conhece, né? Eu tenho um trabalho de artes visuais também que eu faço com performance. E uma das minhas, os trabalhos assim que eu mais aprofundei foi justamente sobre o apagamento das mulheres nas artes visuais, que é uma história à parte aí que a Mel com certeza vai poder falar mais. Mas assim, o quanto historicamente, assim como na ciência, assim como na política, assim como na literatura, assim como no mundo, as mulheres são apagadas, né? As figuras delas não recebem a mesma valorização social e isso vai até hoje em Hollywood, que as mulheres atrizes lá em Hollywood, que digamos assim é o topo da cadeia alimentar, ainda, né, sofrem e recebem menos do que os homens. Então, isso eu posso dizer que se reproduz porque é uma coisa estrutural. E aí, na política especificamente, eu posso dizer, porque eu fui presidente do Conselho Estadual de Cultura e eu fui, o nosso conselho ele tem mais de 40 anos, ele é o mais antigo em funcionamento, o Conselho Estadual, e ele só teve 5 presidentes mulheres até hoje, de toda a sua história. E quando eu falava, eu sentia essa questão estrutural, de que assim, eu falava uma coisa e aí ninguém me ouvia. Mas daqui um pouco vinha um homem e falava a mesma coisa, porém, né, mudava alguma... parecia assim que, né, sei lá, caiu uma ficha. E aí eu sou casada, né, minha esposa é advogada e ela me contou que houve um estudo, né, uma pesquisa feita com homens, né, num sistema, né, social simulado de trabalho em que colocaram uma figura de chefia feminina falando algumas questões de instrução. E depois colocaram uma figura de chefia masculina para essa mesma plateia de homens que supostamente teriam que fazer ali algumas tarefas. E o estudo indicou que quando a mulher falou, os homens sabiam mais, lembravam mais o que ela estava vestindo, como é que ela estava sentada, né, detalhes físicos de aparência e menos do que ela havia falado. E, ao contrário, né, quando o homem falou para eles, aí eles sabiam mais do que ele tinha dito, que era para fazer em menos detalhes. E muitas vezes isso fica muito explícito. E aí como é que para ti, né? Porque parece que às vezes vocês são colocados em lugares de que não tem tempo para fazer arte ou fazer cultura, que tem que fazer outras coisas, né? Como não desistir, né, Mitty, diante de tudo isso, assim, e continuar tendo força realmente para continuar? Porque às vezes parece que é mais fácil desistir do que, né, diante de tantas coisas. Parece que a roda gira totalmente ao contrário, né? Sim. Eu gosto de lembrar que existiram outros artistas antes de mim, né, outras pessoas negras que
abrir um caminho, né? Pensando no Rio Grande do Sul também como um estado que a gente todo dia eu sou perguntada, tu é daqui? Tu é daqui? Tipo, como se esse corpo não fosse, né? Não pudesse ser gaúcho e tal. Então, como artista, eu acho muito importante estar ocupando espaço, estar nos espaços como uma forma política também. O meu trabalho tocando ou não em questões negras, né? Podendo tocar sobre questões abstratas ou questões de identidade negra, me sentir livre para criar o que eu quiser como artista. Então, é muito importante estar numa exposição, como teve em 2022 o Presença Negra no Marcos, com Isis Abreu, Igor Simões e Caroline Ferreira, que foi a primeira exposição de artistas negros no estado, né? De 70 artistas negros. Primeira de um grande volume de reunião de obras, de artistas também. Então, 70 artistas negros, 250 obras de arte, né? Então, o museu teve um volume grande de público interessado, que nunca tinha entrado no museu de arte também, né? Então, falando muito, questionando também muito a questão do acervo, né? Então, um acervo que representasse também, né? Tivesse obras de pessoas negras também, né? Enfim, de 1.200 obras, apenas 2,1% era de artistas negros, né? 23 artistas negros no acervo, né? Então, a gente fala sobre a história, né? A gente reflete também o que aconteceu ao longo da história desse estado para não existir artistas negros. Onde estavam esses artistas, né? Em que condições... a gente pensa também, eu como artista agora também penso na questão da continuidade do meu trabalho, né? A conservação desse meu trabalho. Então, tá fazendo parte do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, da Fundação Vera Chaves Barcelos Viamão, também é uma forma que meu trabalho continue, né? Pensando em conservação e preservação do meu trabalho. Então, acho muito importante falar dessas políticas de aquisição, né? E também de exposições e mostras que também tenham a proporcionalidade de pessoas negras, pessoas trans, né, pessoas indígenas também, né, pensando que nós, enquanto artistas, também temos outros imaginários, né, tanto na equipe de curadoria, de gestão e enfim, do corpo de artista. Então, eu acho que estar atuando como artista, o meu maior desafio é batalhar pela minha continuidade, né? E pela minha e pela esperança de continuar, enfim, com o meu trabalho e pensando também daí nessas estratégias de editais, né? De outras estratégias para também manter a produção ativa, né? Assim, incentivar outras pessoas, outros artistas também entrarem no circuito e também se proporem como proponentes também, disputarem esses editais, né? Porque tem que ter mais corpo, né? Mais pessoas também escrevendo projetos para que esses projetos tenham esse olhar também da diversidade, esse olhar plural, assim, né? Senão acaba ficando sempre na mão das mesmas pessoas. E é isso, é um trabalho colaborativo, coletivo, com as instituições também. Então, venho aprendendo muita coisa nesses últimos anos, assim, e espero mais no futuro também poder cada vez mais colaborar mais, escrever mais. Com certeza, a gente quer acompanhar também. Eu quero te ouvir, Mel, mas antes disso, a gente vai para o intervalo, porque eu quero ouvir um pouco mais sobre esse apagamento aí nas artes visuais, realmente, né, da mulher, entender um pouco mais esse processo. Logo mais a gente volta. Até já. E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje falando com mulheres da arte. Participam do nosso programa, continuam com a gente aqui a Mitty Mendonça, ela é artista têxtil e ilustradora. Também a Consuelo Valandro, ela é presidente da Associação de Circo do Rio Grande do Sul. E também a Mel Ferrari, que é historiadora da arte e produtora cultural. Pois é, Mel, a Consuelo levantou aí uma questão séria e que realmente eu não tinha esse conhecimento desse apagamento das mulheres na arte visual. Tu que trabalhas também com isso de perto, como é que tens acompanhado isso? Melhorou isso agora? As pessoas estão conseguindo entender? As instituições estão entendendo isso? Bom, eu acho que
quem estuda a história das artes visuais percebe, né? Ao longo do curso a gente percebe, assim, a gente vai ouvindo falar nomes de homens, tu fica, onde estão as mulheres? Elas não existiam, na verdade, elas sempre existiram, elas sempre produziram, só que o trabalho não era tão reconhecido como o dos artistas homens, né? Acho que atualmente a gente tem essa tendência que, infelizmente, né, nos últimos anos a gente acompanhou diversas pesquisas e diversas exposições, não só no Brasil, mas internacionais, de resgate dessas artistas mulheres. E aqui em Porto Alegre também a gente teve vários projetos muito importantes nessa área. Um deles é o projeto que eu desenvolvi com algumas colegas, também historiadoras da arte, a Nina São Martin, a Cristina Barros e a Marina Roncato, que foram as Mulheres nos Acervos, que inicia desse incômodo mesmo de estudar a história da arte e não achar nunca as artistas mulheres, né? A gente sabe que isso é um problema sistêmico, então, que esse apagamento foi deliberado, né? Foi um apagamento que ele existiu porque, enfim, né? Quando a gente pensa antigamente, a gente sabe que a profissionalização das mulheres chegou mais tarde, né? Então, a gente estuda, por exemplo, a primeira geração de artistas mulheres que começa a trabalhar aqui no Rio Grande do Sul. Uma delas faz parte da minha pesquisa na faculdade, que é a Cristina Balbão. Recentemente abrimos uma exposição com as obras dela no Margs, a primeira individual, né, em memória, né? A artista faleceu há alguns anos. Então, a gente está fazendo esse resgate, né? Descobrindo quem são as artistas que criaram o nosso sistema aqui local, qual a importância que elas tiveram, e foram muitas. No caso da Cristina, por exemplo, ela foi a primeira professora mulher do Instituto de Artes na década de 40, que era uma história que era desconhecida, né, que agora recentemente a gente está podendo conhecer. E pois é, isso que eu queria perguntar, porque a gente acaba descobrindo tantas mulheres potentes que estavam escondidas. Esse trabalho de pesquisa, como é que vocês encontram essas mulheres? Então, que também deve ter pouca referência para encontrá-las. Pouquíssima, né? A gente acaba se baseando muito em história oral, conversando com os familiares, né? Quando essas artistas já são falecidas, ou conversando com as próprias artistas. Tem muitas artistas ainda para serem pesquisadas que estão aqui com a gente, né? Então, as instituições agora estão pensando também. Eu acho que é um momento em que a gente não pode mais não falar de artistas mulheres, artistas negros, artistas, né, LGBTQIA+. Então, eu acho que também um convite ao público, né? Quando tu entra numa instituição, olhar esse prédio inteiro aqui só tem artistas homens, por quê? Questionar também as instituições, né? Eu acho que o público questionando, a gente vai conseguir abrir mais espaços. E na época que eu ainda estava na faculdade, a gente se reuniu então e criou esse grupo Mulheres nos Acervos, que justamente a gente queria sair dos achismos, né? Porque tem muita essa coisa, não, existiam artistas mulheres, o trabalho só não era muito bom. E a gente ouvia muito isso na faculdade. Nossa, ia pra essa, que absurdo. Esses eram os comentários que a gente ouvia. E a gente pensou, não, vamos trabalhar com números, porque contra números não há argumentos. Exato. Né? Então a gente resolveu fazer as estatísticas, a gente pegou todos os museus públicos de arte de Porto Alegre. Por que públicos? Porque o acervo público conta a história de uma época, a história de um local, né? Então a gente pegou os acervos públicos, aqui em Porto Alegre existem 5, 2 em nível municipal, 2 em nível estadual e 1 em nível federal, que é o pertencente à universidade, né, a URGS. Então a gente estudou e, assim, dados gerais dessa pesquisa que foi feita em 2019, na época existia só 30% de artistas mulheres dentro desses acervos. A MIT já trouxe o dado dos artistas negros, né, era 2% só, contando todos os acervos. E naquela época só existia uma artista negra mulher, que era Maria Lídia Magliani, uma artista muito importante que a gente teve aqui, que felizmente também está sendo muito estudada agora. A gente teve uma grande exposição na Iberê Camargo sobre ela uns anos atrás. Então, a partir desses dados, a gente consegue jogar isso para o público, as pessoas conseguem se indignar junto com a gente. E eu acho que a partir daí a gente causa essa comoção e a gente causa uma mudança, né? Daí tu me pergunta, mudou alguma coisa hoje em dia? Eu acho que quem tem que ser questionado são as instituições. Eu falei melhorar, não é questão de melhorar, realmente é mudar mesmo. É mudar, né? É mudar as políticas de aquisição,
Eu acho que o Margs, a partir da exposição Presença Negra, já conseguiu adquirir muitos artistas negros. Se a gente precisa sentar e atualizar esses dados. Eu acho que agora a gente já tem uma porcentagem muito maior, felizmente, mas que não chega nem perto do montante total, né? Eu acho que isso tem que ficar bem claro. A gente ainda está muito longe de uma equidade. E a gente precisa dessa equidade, porque esses artistas estão aí, eles estão produzindo e a gente tem que valorizar eles enquanto eles estão vivos, não esperar eles falecerem para fazer as exposições. Né? Aí não adianta até fazer essas homenagens e mostrar, inclusive até porque a própria mídia estava comentando, essa potência também, essa vontade de seguir produzindo, de não desistir, vem disso também. De você ver a tua arte sendo exposta ali, sendo consumida, as pessoas sendo tocadas por isso, sendo, enfim, modificadas, atravessadas, né, Consuelo? Eu fico imaginando no interior. Se aqui a gente já vê essa dificuldade de maneira no interior do estado, nos rincões. Pois é, bom, Felipe, que a gente está aqui no âmbito municipal, mas como eu sou conselheira estadual de cultura, posso te dizer que uma das grandes lutas é que são várias camadas digamos assim, benefícios estruturais, né? E claro que uma capital, ela sempre centraliza as verbas, os interesses dos patrocinadores, os eventos maiores, e o artista do interior, ou a artista do interior, ele também fica, né, relegado a uma cena menor, e às vezes é isso que a gente vê que acontece com as pessoas negras, acontece com as mulheres, que é, na realidade, o que está em jogo não é a qualidade do seu trabalho, mas é que já vem uma tarja antes de você fazer qualquer coisa, que é assim, essa pessoa é do interior, essa pessoa é mulher, essa pessoa é negra, então o trabalho dela é ruim. Quer dizer, por quê? Né? A gente sabe, né, quem estuda as artes visuais tem mais essa ideia da cadeia da arte, né, do sistema das artes, que é assim, existe um sistema institucional que já atribui valor a determinadas obras. Porque a gente sabe, eu até fiquei pensando nisso, nessa fala horrível, tipo, não aparecia porque era ruim. Mas quem disse que era ruim? Um bando de homens, certamente. E assim, brancos por cima. Então é isso. Quer dizer, quem diz o que é bom, o que é ruim, é uma elite que já estabelece de antemão quem é que vai ter acesso às verbas, etc, etc, etc. Então é todo um sistema que se retroalimenta, né, e que a gente tem que realmente trabalhar para mudar isso, né, mudar de dentro a coisa, para valorizar as mulheres, as pessoas negras, as pessoas trans, essas artes que são ditas mais populares, né. Eu acho muito bacana esse trabalho com bordado, porque ele retoma uma coisa, uma atividade que e aí teve até uma discussão bem grande sobre isso, Mitch, na conferência, que é a questão da diferença entre o artesanato e a arte. Por que o artesanato é mal visto como uma coisa, né, populacha, e daqui um pouco, em alguma instância, ele vira arte, né? E ele serve. Então, qual a diferença entre o artesão e o artista visual? Então, são questões que passam justamente por esses preconceitos, né, recheados de camadas e camadas de problemas estruturais, de estereótipos e de valorização desse ou daquele fazedor contra o restante ali, né? Então, muita coisa. É muita coisa, como tu falou, são muitas camadas. E aqui na capital, né, tu vindo pra cá, como é que tu tem visto os espaços mesmo para poder trabalhar? A gente precisa de mais ainda, e eu acho que também, não só nesse circuito do centro, né, acho que espalhar mais para a cidade. Isso, eu saí de São Leopoldo, né, que é da região metropolitana também, vindo em Porto Alegre como um lugar de trabalho, né, entendendo a capital um lugar onde eu poderia trabalhar. E percebendo os espaços, né, de circulação, aqui mais nas zonas centrais, né, percebendo também a importância, né, da descentralização, né, desses espaços. Né. Eu estou com um projeto agora que vai ser Maria Congá, ali nas Ilhas, também Festival das Artes, que ótimo. Viabilizado pelo FUNPROARTE, junto com a Isis Abreu e com o Wagner Mello também.
então de levar a arte para as ilhas, né? Então, de me unindo com essas pessoas, o Wagner como educador social também, tendo esse olhar também, né? Trabalhando nesses espaços também, então me unindo com pessoas que também têm outras vivências, outros olhares também, né? Onde a gente pode potencializar, levar outros artistas, fomentar outros artistas. Então, eu acho que é isso, olhar para a cidade, perceber os pontos de cultura também, né? Projetos também que se alinham aos quilombos também, né? Quilombos urbanos, enfim, que a gente tem aqui na capital. Então, tem diversos espaços que a gente pode olhar e também unir forças para fomentar atividades nesses espaços, né? Não, junto com essas pessoas, né? Então, acho que é muito interessante isso de perceber esse mapeamento além da zona central, além das instituições já estruturadas, né? Enfim, que a gente tem na cidade, museus, poder também atuar de outras formas na capital, né? Até porque são dois movimentos também, eu fico pensando de levar para os bairros, né? Descentralizar, mas também trazer para o centro também a população, que esse pertencimento é importante, que o centro também é de todo mundo, né? Poder levar essas pessoas... O projeto nas escolas é muito bacana também, de poder levar desde cedo ali, familiarizar isso, né? Incentivar isso mais também. Sim, e das pessoas se sentirem pertencentes a esse local, né? A maioria dos nossos museus aqui é gratuito, a gente tem tantas atividades gratuitas disponíveis, mas às vezes a questão da locomoção, do acesso ao centro, do acesso a esses lugares, ele é um impeditivo, né? Então, como fazer toda a população de Porto Alegre se sentir pertencente a essa cultura, né? A gente precisa de transporte público, a gente precisa de outra, não parte só da cultura querer acessibilizar, né? A gente é uma estrutura da cidade que precisa ser pensada para essas pessoas acessarem esses locais, né? E não só locais, por exemplo, a Orla, né? A Orla é um local tão vivo, que está acontecendo tanta coisa, um local tão bacana, que tem muito de artes performativas, também tem teatro e tal. Mas como as pessoas acessam esse local, né? Então, a cidade precisa ser pensada em conjunto, né? E não só nessa função de o centro local do trabalho, mas o centro também o local do lazer, e que tem essa potência de história, né? Muitos lugares históricos ali no centro, que as pessoas nem sabem o que acontece. O percurso do negro, isso. que ninguém sabe que existe aqui. Um museu a céu aberto, super importante. Tem muita história ali do quanto a gente não sabe, muitas pessoas não sabem o quanto a cidade foi construída por negros e negras, né? E não se fala nisso, de deixar isso mais evidente também. E poder daqui a pouco fazer com que esses editais possam mobilizar isso. A gente tem muito poucos editais ainda. Claro, a gente tem visto agora uma movimentação. Porto Alegre recebeu aí uma verba bacana para poder ajudar vários artistas de diferentes áreas. Mas ainda é pouco, né, Consuelo? Sim, a gente tem, Felipe, uma bênção divina, não posso dizer de outra forma, que veio de um lastro de autodefesa da classe a partir da pandemia, por incrível que pareça. Né? O que aconteceu resumidamente, assim, vou tentar resumir a história, porque eu acho que é importante a gente entender de onde veio isso. Quando surgiu o auxílio emergencial, aquele no meio da pandemia, né, os pilinhos ali que o pessoal recebia, o Bolsonaro foi lá e vetou algumas classes de receber, e uma dessas foram os artistas. Os motoristas de Uber, tinha outras pessoas, né? Mas assim, os artistas, obviamente, ele foi lá e disse, não, esses aqui não quero pagar. Por quê? São vagabundos, era todo aquele texto, né, que a gente já sabe. Então, houve uma mobilização da classe que, bom, né? Artistas em geral ficaram sem receber. O circo, então, gente, foi uma tragédia, assim, porque tem circos familiares que trabalham num dia para almoçar no outro. E aí, simplesmente, de uma hora para outra, tiveram que cancelar tudo, parar os seus espetáculos, né? Então, o que aconteceu, houve uma mobilização, aí tivemos aí, né, uns bons deputados, que eu acho que sempre a gente tem que ressaltar, né? Então, eles elaboraram um projeto de lei, que foi a Lei Aldir Blanc. E essa lei era uma lei emergencial, que tinha uma visão, né, bem mais, assim,
de pulverização da verba e de alcançar pessoas que justamente são essas que provavelmente estariam passando fome. Ela veio, né, ela foi distribuída num sistema de fundo a fundo para os estados e os municípios executarem através de editais facilitados. E ela deu tão certo, isso foi em 2020, acabou sendo executada em 2021, que, como a pandemia ainda continuou, né, houve uma nova lei feita nesse lastro, que foi a Lei Paulo Gustavo, né? E ela veio aí agora, né, até já temos aqui, né, uma pessoa beneficiada, que é muito legal ver essas histórias assim, o quanto a Paulo Gustavo às vezes foi o primeiro edital que artistas da ponta, como a gente diz, que é essa pessoa que não tem o acesso a toda essa estrutura que eu já mencionei, conseguiram chegar, porque ele tinha esse viés, né? E aí, em cima disso, agora a gente tem a PNAB, que a gente chama que é a Política Nacional Aldir Blanc, que daí é um sistema já menos emergencial, mas ele tem um viés estruturante para a cultura, então são verbas federais que vão vir com valores mais ou menos semelhantes ao que veio da Paulo Gustavo, acho um pouquinho menos, para os municípios e os estados executarem, né? Então, a gente tem esse fôlego que vem de um governo federal, né, junto, né, com uma Câmara que aprovou, e olha, esse dinheiro aí foi lutado, né, assim, muito lutado, tanto a Paulo Gustavo quanto a Aldir Blanc, né, essa 2, foram assim, a ponto de o STF ter que intervir, porque o Bolsonaro não queria, ele tentou de tudo que era jeito tirar esse dinheiro antes de passar o governo, mas a gente conseguiu conquistar. Então, é uma conquista, é uma valorização que vem em nível federal. Só que o ideal seria ter uma réplica disso em termos estaduais e municipais, para a gente realmente enxergar assim, um horizonte mais... Conseguir ter mais continuidade também, não ter esses vácuos, porque daí acontecem em dados momentos que aí não tem mais nada. Não tem mais nada. E aí, como é que fica essa continuidade? Porque também fico pensando no receio de vocês, essa insegurança que há de não saber o que vai acontecer. Sim, é bem complicado, porque isso, a gente se depende dos editais, né? A gente tem, para montar um edital tem que ter uma equipe formada, né, com as pessoas também disponíveis para participar na elaboração do projeto, né? E sabemos que várias pessoas participam de vários projetos, eu também participo em outros projetos como colaboradora também, então, mas é isso, eu acho... Passando nesse edital da Paulo Gustavo e do FUNPROARTE também, foi uma grande conquista, assim, né? Porque é muito difícil mesmo chegar nesse ponto de conseguir escrever um projeto, entender como funciona, né? As questões mais burocráticas, assim. Então, de perceber como funciona esse meio, né? De conseguir recursos, né? Para impulsionar uma ideia, assim. Então... Mas, ao mesmo tempo, é uma estabilidade, né? Em razão das questões. Será que esses projetos vão estar aí daqui a 10 anos? Né? A saúde também, né? A questão que a gente teve da Covid foi muito impactante, assim, né? Enfim, das epidemias e tudo mais. Então, tudo causa um pouco de... Insegurança, incerteza, mas é isso, a gente vai se organizando, né, vai celebrando as conquistas e também vai percebendo como está funcionando esses setores, assim, né. Tem que ir tateando, infelizmente ainda é a realidade, é difícil. E a produção cultural, né, claro que agora tô tendo a possibilidade de ser servidora pública, também te dá essa dimensão de poder trabalhar, até de forma, muitas vezes, até mais tranquila daqui a pouco, para poder produzir melhor, ou não também, né? Muito pelo contrário, né? Ter tempo. A gente faz o que pode, mas acho que agora, pensando do outro lado, né, muitas vezes a gente agora ajuda na elaboração desses editais, né? A gente elabora esses editais, muitas vezes a gente avalia esses editais. E aí eu acho que a gente também tem que ter um cuidado de pensar o outro lado e pensar, nossa, esses editais, na confecção deles, os artistas estão sendo pagos, né? Isso é muito importante, eu acho que ainda existe essa coisa de convidar artistas para
venham expor na nossa instituição ou venham fazer um projeto aqui, tá, mas os cachês e as verbas de produções. Então, quando se elabora um edital, é muito importante pensar nessa questão da cadeia mesmo, né? A gente está promovendo um edital que vai ajudar o artista ou que vai atrapalhar o artista, né? Então, a gente precisa criar formas desse mercado ser sustentável, né? Desse mercado girar e desse mercado conseguir deixar todo mundo bem. Então, ver do outro lado, assim, também é muito importante, né? Revisar essas políticas de aquisição desses acervos, pagar os artistas, não só receber doações de obras, mas pagar pelas obras que entram nessas coleções. Então, eu acho que tem muita coisa ainda a ser feita. Tem muita gente ainda que precisa, né, se envolver mais. Eu acho que pensar políticas públicas é o caminho para a gente conseguir mudar essa realidade. A gente estava falando de Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, foi um movimento muito importante dos colegiados que a gente implementasse cotas nesses editais. Eu acho que isso é muito importante de ser falado também, porque a gente sabe que quem sabe escrever um edital vai sempre ganhar os editais, porque ele tem aquele domínio, né, de como escrever, de como fazer, qual é a linguagem. Então, a gente precisa que outras pessoas saibam fazer isso, a gente precisa deixar mais que a equidade também parta desses momentos, porque nos editais que vão ter exposição, não é só os acervos que representam os artistas, né? As exposições, os projetos que são colocados na rua. E isso também precisa estar bem equilibrado, né? A gente precisa, então, pensar em questões estruturais. Eu acho que estando de dentro a gente consegue pensar mais questões estruturais. Não é todas que a gente consegue colocar em prática, porque a gente não tem o poder decisório, né? Eu sou uma servidora pública, né? Eu não tenho o poder decisório dessa cadeia. Mas a gente pode incomodar dali de dentro. Para que mude. Porque ainda bem que também existe também esse coletivo de vocês todas se unirem e daqui a pouco se ajudar na inscrição dos editais também. Dicas, claro que não há uma inscrição fake, mas é se ajudar, como se faz. O coletivo ajuda muito nesse sentido também, para não deixar perder essa oportunidade. Porque muitas vezes no interior, às vezes, eu já ouvi comentários de que não houve inscrições suficientes e sobrou vagas. E as vagas, o que faz com aquela vaga que sobrou e aquela verba que está ali? Se perde? Pois é, Felipe. Aí entra uma questão bem problemática, né? Que eu vou fazer uma propaganda de um movimento que eu sei que o colegiado das visuais está fazendo, que é muito importante para o gestor. Que é assim, o que esse pessoal do interior fala sempre? Ai, aqui não tem cultura. Gente, isso é impossível. O que na prática acontece? E eu acho que o colegiado das visuais, assim como o colegiado da dança já fez, né, tem que se fazer um mapeamento dos agentes culturais do seu território. Porque todo mundo tem cultura. Vai ter alguém que toca, alguém que borda, alguém que pinta, né? Canta, dança. Juntar as pessoas. É saber quem são, onde estão essas pessoas. É simples assim. E a gente sabe que especificamente no mapeamento das visuais, né? Se a gente ainda ter esse olhar de realmente, sem preconceito das visuais, e abarcar o artesanato e essas outras artes né, manuais, daqui a pouco, como é difícil enxergar esse sujeito. Por quê? Porque ele não é institucionalizado, às vezes, por nada, né? Até o artesão, ele tem, às vezes, a carteirinha, mas nem todo artesão tem a carteirinha de artesão. Nem todo artesão tem a MEI, né, a microempresa individual de artesão. Então, como é que tu vai saber onde esse sujeito está? Né? Como é que eu vou saber onde está um grafiteiro? Quem é? Se eu não tenho nenhuma estrutura que eu saiba que esse sujeito precisa ir lá para, né, se identificar. Então, para o sujeito isso é importante também, ter essa identificação, esse pertencimento, para que ele não se perca também. Perfeito. E até para formar essas redes e poder estar se ajudando. Então, seria muito legal. Acho que um dos grandes passos agora para a gestão, para fazer essa verba, né, toda que está chegando, realmente chegar nessas outras pessoas que nunca, né, tiveram acesso antes, é o mapeamento bem feito, como a gente chama, Felipe, com busca ativa. Que não é assim, abri um cadastro lá
e larguei no site da prefeitura. Não, gente, isso não vai acontecer. Você tem que ir atrás dos territórios, dos quilombos, das comunidades indígenas, né, das periferias, do interior e dizer, tem alguém aqui. Indo atrás, você vai descobrir que tem cultura na sua cidade, sim, isso é certo. É uma questão de ir atrás e não ficar esperando que as pessoas se apresentem. E tem muitas descobertas aí, como as histórias das mulheres artistas aí, tem muita história para conhecer. A questão do mapeamento foi desde 2019, a gente está pensando ele junto com o colegiado, que era isso, a gente, vamos fazer o plano, né, da área, ou seja, o que a gente quer para a área, quais são as metas para a área. Sim, cadê os dados, as estatísticas? Não existe. Como é que a gente vai fazer política pública se a gente não tem os dados, a gente não sabe onde essas pessoas estão? Né? Então, na verdade, eu acho que isso deveria ser feito pelo poder público, não pelo colegiado, mas a gente tomou essa frente, a gente criou uma metodologia e a gente está esperando verbas para poder implementar. Então, ele não foi implementado ainda, sim, mas ele existe, né? Já tem equipes trabalhando nessa metodologia e para implementar a gente precisa, então, pagar essas pessoas também, muito importante, recursos financeiros e recursos humanos para poder identificar e bater de porta em porta realmente, né? E aí não é só em Porto Alegre, é no estado inteiro. Gigante. Gigante. É um trabalho muito grandioso, por isso que não parte do colegiado. O colegiado é uma representação da sociedade civil. Tem que ser feito por né? Tem que ser feito de maneira muito séria, porque ele precisa atingir todas essas pessoas. E a partir desse mapeamento que tem que ser feito não só das artes visuais, mas dos 12 setores da cultura, música, dança, circo, enfim, né? Aí sim a gente vai conseguir pensar a política pública de uma maneira correta, de uma maneira consolidada, eficaz. Que realmente existe muita gente e vocês conversam com elas todos os dias, né, Mitty? Sim, é muito complicado até na hora de fazer, né, buscar artistas, né, artistas do grafite, onde encontrar essas pessoas, acaba recorrendo a pessoas que a gente conhece, mas fica num círculo, né, de pessoas, fica numa bolha, né? Não tem esse mapeamento, como elas falaram, né, sobre, enfim, os artistas, os produtores culturais, quem trabalha com determinada coisa. Então é bem complicado mesmo chegar até ali na região metropolitana também, da onde eu vim, né? Então, eu acabo conhecendo, trabalho mais em Porto Alegre, acabo conhecendo mais pessoas aqui, como não moro mais lá, também já não tenho contato com aquelas pessoas que estão lá em São Leopoldo. Então a gente acaba ficando numa bolha, assim, né, querendo ou não, e pelo né? tempo, pela circunstância de ter que, às vezes, ter que ser rápido, a inscrição no edital, o tempo. Tu mesmo estava escrevendo há pouco, né, correndo aí. Tem muita coisa que a gente não falou, o nosso tempo acabou se esgotando. Eu queria muito agradecer vocês por terem vindo aqui, disponibilizado o tempo, contado um pouquinho da história de vocês também. E que a gente ajude. Estamos aqui no Legislativo, né, na capital dos gaúchos, ano de eleição aí para os políticos poderem também entender um pouco mais aí como funcionam esses meandros aí, o quanto pode ser feito para mudar, essa é a palavra, mudar a forma como a gente encara a arte e dar oportunidade para muitos artistas. Muito obrigado, gurias. Até a próxima, viu? Bom trabalho para vocês. Obrigada. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. Dá para ver este e outros programas da TV Câmara no nosso YouTube. Ali a gente tem uma playlist com outras edições, outros programas também da nossa emissora. E, é claro, siga acompanhando a Câmara de Vereadores pelo site do Legislativo. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.